Graça e paz vos sejam multiplicados. Amados irmãos e irmãs, como é bom poder estar observando a palavra de Deus. Como é bom poder saber que o Senhor tem cuidado de nós em todos os dias, em quaisquer que sejam as situações apresentadas. O Senhor é a base da nossa esperança. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante que é a fé. A nossa fé, o ser humano já nasce com fé. Onde ele estiver, em qualquer que seja o local da terra, às vezes nunca foi ensinado, catequizado, vamos assim dizer, evangelizado sobre fé. E em alguma coisa ele crê. Uma fé que já está intrínseca, ou seja, já é acondicionada ao próprio ser humano, inseparável. Bom, porém eu quero falar um pouquinho hoje da fé sobrenatural. A fé que movimenta o ser humano ao divino. A fé que faz com que o ser humano pratique do latim relegere, ou seja, o aproximar de Deus, o estar diante do Senhor. E Paulo, o apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve uma palavra muito interessante sobre essa fé, sobre essa condição humana de se aproximar do divino. E meus irmãos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a pessoa que tem a prática da fé, a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, a pessoa que crê naquela situação de saber que há um cuidado sobrenatural por ele tem a tendência, a sua tendência é maior nas recuperações, nos desafios, no vencer os desafios, no caminhar com a vida. Enfim, ele traz sobre ele a crença da existência do Deus Todo-Poderoso que em tudo te ajuda, em tudo te abençoa. E interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, a igreja que estava em Roma, no seu capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 17, ou seja, 2 versículos, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A primeira coisa que nós falamos, a primeira coisa que nós declaramos como cristãos, a primeira coisa que nós declaramos diante de uma sociedade, diante do mundo, é que nós não temos vergonha do evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de pregar o evangelho de Cristo. Eu tenho uma satisfação muito grande, uma satisfação muito aviltosa sobre a minha vida de pregar o evangelho, de falar sobre as boas novas, aquilo que pode mudar a conduta, a vida do sujeito, aquilo que pode trazer uma novidade de vida. Evangelion, ou seja, boas novas pregadas, ou seja, boas novas. Quando você prega as boas novas, quando eu recebo as boas novas, há uma mudança tridimensional sobre a nossa vida: corpo, alma e espírito. Já deu para notar que eu sou tricotomista de pensamento e de convicção. A fé, ela consegue fazer com que nós absorvamos aquilo que outras pessoas que não têm essa fé sobrenatural não consigam. Por exemplo, em situações de dificuldades extremas, em situações em que nós não podemos lidar sozinhos, aquilo que nós chamamos de impossível, todas as vezes que acontece algo que nos é impossível resolver, nós recorremos pela fé em oração ao Senhor,
em nos dobrar ao Senhor, em nos render ao Senhor, e nós cremos pela existência da palavra, pela existência de todas as coisas visíveis e invisíveis, que teremos resposta plena. Meus amados, Paulo começa dizendo: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os judeus o judeu é o povo escolhido pelo Senhor para trazer as boas novas do Deus Todo-Poderoso sobre toda a terra. Nós podemos nos encaixar aqui no povo grego ou no povo gentil, como diz a Bíblia em outros pontos. Nós somos aquele de fora que fomos enxertados pela fé em Jesus Cristo no povo judeu e hoje formamos um só povo diante de Deus. A igreja de Deus é formada diante de um só povo, que é formado por judeus e gentios, gregos, enfim, de qualquer nacionalidade. E este evangelho, essa palavra que nós pregamos, ela é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Pastor, me salvar de quê? Da perdição eterna. Pastor, me salvar de quê? Daquela situação em que você não vê mais uma luz no fim do túnel. Eu disse outro dia que eu não vejo luz no fim do túnel. Quando eu creio, todo o túnel é clareado para que eu passe pela palavra de Deus. Meu querido, muitas vezes as pessoas estão tendenciosas a cometer um ato ilícito sobre a sua vida. Vamos dizer a palavra certa, cometer um suicídio. E quando a palavra de Deus chega, quando as boas novas, o evangelho do Senhor chega, ela chega trazendo um bálsamo, como diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Ela vem trazendo aquilo que pode dividir juntas e medulas, alma e espírito, coisa que outra palavra não é capaz. E eu não estou falando aqui de adivinhações, de mágica. Eu não estou falando aqui de poderes. Eu estou dizendo que a palavra do Senhor, ela tem o poder da mudança sobre a sua vida. Antes de dar continuidade, eu quero até te lançar um desafio. Quem sabe você está passando por um momento em que já não há mais solução? Agarre-se à palavra de Deus. Agarre-se ao Senhor, faça um compromisso com o Senhor e aí depois você me fala. Aí depois você deixa o seu comentário. Diga: olha, foi bom, olha, minha experiência foi ruim. Deixa eu te contar, eu hoje estou com 47 anos de idade. Ah, pastor, não pode falar idade. Não, por quê? Idade é uma coisa tão simples sobre a nossa vida. Se a gente não fala, ela aparece na face. Hoje eu tenho 47 anos de idade. Eu fui aceito por Cristo no dia que levantei as minhas mãos, entendendo a minha fragilidade e dificuldade quando eu tinha 22 anos de idade. Ou seja, 25 anos servindo ao Senhor e crendo todos os dias de que o Senhor pode fazer tudo mais que eu pense ou necessite, muito mais, muito maior o meu Senhor agindo do que o meu pensamento trabalhando. 24 horas, meu querido, nós podemos respirar esse ar, puxar esse ar que nos é dado de graça. 24 horas por dia, nós somos guardados pelo Senhor. 24 horas por dia, Deus tem trabalhado sobre a nossa vida. Então faça isso. Faça essa experiência com Deus. E depois me diga, nos diga. Não é nem um desafio.
Eu quero que você tenha uma experiência com o Senhor. Porque se eu chupar uma laranja e perguntar para você se ela é doce ou azeda, você só vai poder me dar a resposta se você também chupar dessa laranja. Se eu te der pelo menos no mínimo o que a gente chama aqui em Minas Gerais de tampinha. Se eu pegar aquela tampinha da laranja, aquela parte de cima, te entregar e falar, chupa essa laranja, ela é doce ou ela está ácida, azeda, como alguns dizem. Aí você vai poder me falar, porque senão, se eu degustar toda a laranja, se eu chupar toda essa laranja, você nunca saberá o gosto. E eu quero te dar então, não é nem a tampa da laranja, eu quero te dar a metade dessa laranja. Pega e chupa e me fale o gosto que essa laranja tem. Ou seja, tirando do simples, tirando da nossa linguagem simplória aqui, eu quero te entregar a oportunidade de conhecer a Cristo. E terminando, eu não quero delongar muito, mas a palavra de Deus é uma delícia de ser falada, é uma delícia de ser praticada. O 17 diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Outra coisa que se revela nas boas novas é a justiça, o amor, a misericórdia, a paz, a sublimidade de Deus. Deus é sublime. Isso é revelado no Evangelho, mas Paulo diz aqui, visto que a justiça, ele trata somente da justiça de Deus, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Às vezes a pessoa passa por uma palavra dessa, lê e depois ela fala, não entendi, de fé em fé o justo viverá por fé. Hoje nós vivemos o dia presente. O amanhã, quando chegar, será o dia presente que nós viveremos. A fé de hoje, ou a fé que nós tivemos hoje, ela pode até ser lembrada amanhã, mas amanhã, sendo um novo dia, precisaremos viver também uma nova fé, uma nova esperança, uma nova experiência. Por isso que cada dia na presença do nosso Deus é ímpar, cada situação é ímpar. Cada momento que você vive, cada milagre que você vê, vejo milagre? Sim, aquilo que não é possível muitas vezes para mim acontece, é um milagre para mim, para você, para Deus, é o simples dispensar da misericórdia, fidelidade do seu amor. Para mim é milagre, é uma coisa grande que eu não consigo realizar. Para o nosso Deus, é simples dispensar da misericórdia. É o simples dispensar da sua graça. Então, o justo viverá por fé. Todos os dias da nossa existência, enquanto existirmos sobre a terra, nós viveremos por fé. O nosso Senhor será lembrado todos os dias por nós, por fé. A aliança na cruz será renovada todos os dias de nossa vida, por fé. A aliança da cruz foi feita. A aliança, não vou nem tirar, eu vou ver se eu tiro a aliança mesmo. A aliança é um anel sem nenhum tipo de emenda. E esta aliança está pronta. Só que esta aliança tem que ser cuidada, renovada. Essa aliança todos os dias ela tem que ser bem guardadinha, bem colocada num lugar seguro, tranquilo, para que ela esteja à mão quando eu necessitar. A aliança com Deus, que foi fixada na cruz, que foi firmada na cruz, que foi feita e nunca pode ser desfeita, ela é renovada todos os dias através da fé. É por isso que Paulo explica aos romanos, de fé em fé, o justo vive por fé. Para terminarmos,
Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Quando a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, é uma fé sobrenatural. Essa fé que eu estou falando com você neste momento, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, no conjunto, no coletivo, é uma vida de fé sobrenatural. Enquanto muitos não veem a existência, enquanto muitos não veem a possibilidade, nós enxergamos, porque nós cremos no nosso Deus, nós cremos no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Pela fé entendemos que o universo foi formado. Podemos ouvir várias teorias, podemos ouvir vários cálculos, é válido, nós precisamos estudar. Agora, a nossa crença no criacionismo diz que nós cremos que o universo foi feito pela palavra e pela mão do nosso Deus. Você está tendo a sua fé sobrenatural? Você está vivendo uma dificuldade que não consegue sair dela? Você está achando que Deus não está olhando para você? Meu irmão, uma novidade eu tenho. Deus, a cada dia que a sua fé se reforça diante dele, a cada dia que a sua aliança é cuidada diante do Senhor, Deus está renovando sua fé. Deus está renovando a misericórdia dele sobre a sua vida. E no momento exato, no momento certo, a vontade de Deus estará prevalecendo sobre todas as dificuldades. Continue orando, continue vivendo de fé em fé, continue trabalhando diante de Deus, o exercício da existência, e você verá que Deus estará todos os dias abençoando a sua vida. Que essa semana seja de paz, que essa semana seja de alegria. Hoje é dia 10 de maio de 2021. Que a sua semana seja uma semana esplêndida diante do Senhor, e que a sua renovação de fé, e que o Evangelho e as boas novas esteja sobre a sua vida, dia após dia, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que vier a ser seu. E tudo isso é do Senhor. Graça e paz seja multiplicada. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação primeiro dos judeus, depois dos gregos. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, que a sua casa seja manifesta todos os dias da presença e do amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor te dê a paz. E que tudo isso seja para nós. Que o Senhor continue nos guardando. Graça e paz vos seja multiplicado.